Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 20 de março de 2024, estamos na quinta semana da Quaresma. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 42. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o Filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem seis que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus tenta explicar que Ele é o enviado do Pai, né? Recordemos o que Ele nos falou lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho, né? Ele é o modo como nós temos acesso ao Pai. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus também mostra que o pecado, né? O pecado nos escraviza e nos afasta de Deus. E é claro, como já disse, nos mantém cativos na morte. Mas, amados irmãos e irmãs, não será o ritualismo exterior da lei. Recordemos a parábola que Jesus nos fala do fariseu e do publicano, né? O fariseu fazia tudo certinho, mas, infelizmente, ele dizia: eu não sou como os outros homens, justamente se referindo ao publicano. Já o publicano, né, humildemente, nem tinha coragem de olhar para o altar e se dizia pecador e pedia a Deus justamente que tivesse misericórdia dele. E assim, amados irmãos, justamente quem saiu justificado não era aquele que praticava fielmente a lei, mas aquele que tinha o coração cheio de humildade. Ou seja, aqui, como o próprio Jesus diz, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então, não é o ritualismo, mas a humildade, né, amados irmãos? Você percebesse carente da presença de Deus, você percebesse não autossuficiente ou porque pratica a lei ser salvo, mas sim porque você precisa de Deus. E assim, amados irmãos, como já falei, não será o ritualismo religioso, nem a descendência de Abraão que nos devolverá a comunhão com Deus. Como vocês viram hoje, né? Se eu sendo descendente de Abraão, mas não praticar as obras de Abraão, então não adianta eu ser descendente,
já que eu não vivo aquilo que Abraão viveu. E assim, amados irmãos e irmãs, precisamos nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus, né? Então, precisamos assumir o discipulado, ou seja, ser ouvintes, né? E também praticantes da palavra de Deus. Por quê? Porque as palavras de Jesus, amados irmãos, são espírito e vida. Então, como ele mesmo diz, ele é o caminho, né? A verdade e a vida. Então, a gente tem que lembrar aquilo que Jesus nos diz, uma frase que eu também já coloquei na internet, onde dizia o seguinte: ter fé, amados irmãos, é eu conhecer o caminho. Então, eu posso conhecer o caminho, mas lembre, o fato de eu conhecer o caminho daqui para Fortaleza, daqui para Ipu, daqui para Sobral, não me faz chegar lá, não me faz estar lá. Agora, quando eu começo, amados irmãos, a percorrer o caminho, aí sim vai me fazer chegar lá. Então percebam, ter fé é conhecer o caminho, amar é percorrer o caminho. Vejam, vamos repetir? Ter fé é conhecer intelectualmente o caminho. E amar é eu praticar, é eu viver o caminho que Jesus nos ensina para chegar ao Pai. Então, amados irmãos e irmãs, que Deus nos dê humildade para ouvir a sua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para colocá-la em prática. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.